Mas em Aristóteles a família é a chave, só que ela não é uma comunidade autossuficiente, ela não é perfeita, porque eu não consigo só com a minha família ter todos os bens para que a minha família possa sobreviver. Então eu preciso juntar as famílias em uma comunidade política, em uma polis, né? Uma cidade. Essa união da comunidade política ela tem duas finalidades. Ela tem uma finalidade imediata, primeira, no sentido de ser a mais urgente, e uma outra que é mais elevada. A primeira é a subsistência da comunidade, que ela sobreviva. Claro, se as pessoas se juntam, elas têm que conseguir se alimentar e não serem destruídas por invasores que estão atacando. Essa é a primeira função da polis. Mas existe uma outra função da polis que é mais elevada do que essa, que é o que Aristóteles chama de eudaimonia. Isso por vezes é traduzido por felicidade, mas eu é bom e daimon é um intermediário entre o céu e a terra. Então, literalmente, eudaimonia é uma boa intermediação entre o plano divino e o plano terreno. Isso fica claro, por exemplo, o que Aristóteles pensa sobre isso no livro Lambda da Metafísica. Ele fala de Deus, o termo que ele usa, aliás, é Deus, e ele fala que Deus nos enche de maravilha pelo seu bem e pela sua inteligência. Deus que move o mundo por amor, está lá no livro da Metafísica, e que é o primeiro motor. É muito engraçado essa coisa de primeiro motor imóvel, porque soa muito mais grosseiro do que o que Aristóteles fala, e a gente interpreta isso de uma maneira meio newtoniana, umas bolinhas, né? Tem uma bolinha, a bolinha batendo na outra e tal. Não é isso que Aristóteles entende por Deus, né? Então essa concepção de Aristóteles não é a concepção cristã, mas ela já envolve níveis de realidade, nos quais Deus é a causa eficiente, que é a origem de todas as coisas, e a ordem política se organiza, a polis se organiza para que nós possamos seguir aquilo que Aristóteles fala que é o justo por natureza, ou seja, abaixo de Deus, na ordem da causalidade, existe uma natureza, e essa natureza implica uma ordem moral. Mas aí nós temos um problema. As pessoas não vivem uma vida moral, elas não vivem uma vida que segue o bem, que busca a eudaimonia. Então Aristóteles acha que nós vamos ter que formar pessoas maduras, que ele chama de spoldaios, e esses homens maduros vão organizar a polis, vão organizar a comunidade política. O problema é que ele olha para as cidades e ele vê um pior que o outro, e daí ele acha bem difícil a ideia de que nós vamos organizar um grande número de homens maduros. Ele fala de 3 tipos de governo. Nós podemos ter várias pessoas organizando, que é uma politia, que ele chama, um grupo, que é uma aristocracia, ou uma pessoa, que é uma monarquia. E ele pessoalmente apostou no projeto monárquico, porque ele formou o grande conquistador do mundo antigo, que foi Alexandre o Grande. Alexandre, no entanto, decepciona Aristóteles, porque apesar de Alexandre ser um conquistador excepcional, ele mistura, ao invés de seguir a linha da lei natural aplicada aos povos orientais, Alexandre prefere misturar a cultura grega com a cultura oriental, porque ele é aclamado como um deus na Pérsia, e isso gera um efeito muito grande na história, que é a chamada cultura helênica, a cultura do helenismo. A cultura do helenismo não foi o projeto aristotélico para a sociedade. Essa cultura helênica, que pauta muito, nela surge um sincretismo, que é um sincretismo que vai se tornar hostil depois da civilização cristã, que é o gnosticismo. Nesse balaio gnóstico entra magia da Pérsia, misturada com a astrologia da Babilônia, misturada com mitologia grega, misturada com um negócio egípcio. Então a gente já vê como já deu problema. Junto surge ainda na época helênica o estoicismo, o hedonismo e o materialismo. São várias tendências pela via epicurista. Karl Marx, por exemplo, fez a tese dele sobre Epicuro. Essa é uma característica que depois a gente vai ver. Os iluministas, isso não é tão conhecido, eram viciados em cultura helênica, justamente porque ela traz esses elementos materialistas de volta, né? E essa coisa meio cosmopolitana do mundo helênico, que é uma espécie de união de religiões um pouco sincrética. Isso é uma característica que passa pelo mundo helênico, e que vai se chocar com a cultura romana. No Império Romano, a República, em determinado momento, entra em crise. Por que ela entra em crise? A República Romana era muito baseada em um sistema ultramilitarizado. Todo mundo era militar. O cursus honorum, que é o caminho das honras em Roma, envolvia o cara ter muita proeza militar para começar a administrar algo, certo? E também era muito baseada nessas elites agrárias antigas em Roma. Então a mistura de vida agrária com militar. Com o tempo, conforme o tempo vai passando e Roma vai ganhando as conquistas, isso vai se solidificando numa oligarquia que já está corrompida. Essa oligarquia, para contrastar com ela, surge um projeto oposto, que é de uma das facções. Se criam 2 facções em Roma, 2 grupos políticos.
um chamado dos optimates, que são basicamente os defensores da aristocracia romana e da república, portanto, e um outro grupo que é chamado dos populares, que são os defensores de, basicamente, a gente falaria, a facção dos populares pareceria que é um defensor de outras classes, mas eles estão pensando especialmente nos soldados, centuriões e outros, que eles têm participação política. Esse grupo dos populares vai se unir em torno de uma ideia monárquica, que lembra, em alguma medida, essas monarquias helênicas, como eu falei. Claro, o grande líder disso é o César, né? Então César é a grande aposta dos populares para isso. César vai ter um razoável sucesso, ele perdoa os adversários dele, que eram esses defensores da aristocracia. Inclusive tem um episódio incrível que o César pega as cartas dos inimigos dele e ele manda queimar com azeite de oliva. As pessoas se chocam e falam, meu Deus, por que César está queimando as cartas do adversário? E fala, nós ganhamos, eles são nossos aliados agora. César depois é esfaqueado por membros do Senado. Não só pelo Brutus, como tem na peça do Shakespeare, que ficou a marca. Então, o projeto monárquico surge, um eco semelhante ao que aconteceu na época de Alexandre, como uma resposta para restaurar uma oligarquia corrompida. Quando César é morto, no imaginário das pessoas, o projeto monárquico é vitorioso. O império agora é o imaginário, e a luta dos sucessores dele, que é a luta de Otaviano e do Marco Antônio, é uma luta de dois cesaristas. Então, a república já acabou e os romanos querem apoiar isso. É por causa dessa transição que realmente salvou o Império Romano que todos os símbolos na história ocidental orbitam em torno da palavra do César. É o czar, é o Kaiser, inclusive a monarquia fundamental para nós, que é carolíngia, né, se consideravam o imperador romano. Os bizantinos era o imperador romano. Todos são o imperador romano. Até na queda é muito engraçado isso. As últimas 3 monarquias da Europa caíram monarquias principais da Europa na Primeira Guerra Mundial, que é a da Áustria, a da Prússia e a da Rússia. E as 3 tinham a águia como símbolo, que é um símbolo romano. Tanto que algumas pessoas já chamaram a Primeira Guerra da queda das águias, né? Foi o fim. Inclusive a última monarquia católica da Europa cai com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o rei Beato. Triste dia, mas pulando muita história para falar disso, esse também remonta o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que dá origem a essa monarquia da Áustria, também remonta ao César. Agora, no mundo romano, esse projeto do César, ele está vinculado a uma certa divinização da figura do imperador. O imperador tanto que quando eles ganham uma batalha, o imperador faz um grande desfile de triunfo. O triunfo é uma cerimônia religiosa, política, na qual o imperador é aclamado. E essa ordem do César vai condenar Nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque é o choque das duas coisas. Pilatos é um agente do César, inclusive o termo César é usado por Cristo. Cristo fala, né? As pessoas interpretam errado, elas acham que quando Cristo fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele se refere a uma espécie de liberalismo contemporâneo em relação ao Estado. Isso não faz o menor sentido lógico, isso nem é um conceito que se aplica na época. Isso se refere ao respeito das esferas, que é exatamente o que eu estou falando, esferas em níveis hierárquicos que dão a real hierarquia da vida. Cristo traz para o mundo, e traz para o mundo romano, uma solução para o problema aristotélico, que é o problema basicamente o seguinte: como que eu tenho um governante bom? Não pode tirar da cabeça dele as coisas, ele tem que seguir a lei natural. Mas para ele aprender a seguir a lei natural, ele tinha que ser muito maduro. E na prática, formar as pessoas para serem maduras, se desenvolverem, dá um trabalho desgraçado. Mas eis que surge uma resposta: a lei divina. Então, São Tomás de Aquino, notoriamente, fez a classificação das leis. Eu tenho a lei eterna, que é a ordem última das coisas, mas eu não tenho acesso direto, eu não consigo conversar com Deus, exceto pela via mística, claramente, e ver o conteúdo total da lei eterna. Então eu preciso participar da lei eterna. Os dois modos são a lei natural, que nós estamos falando sobre ela, e a lei divina, que é a revelação. Ou seja, Cristo se faz homem e nos traz o caminho da lei divina. Portanto, fica claro um caminho para que eu possa viver uma ordem justa, que não envolve todo um complexo processo da vida inteira, que aliás é mais perfeito do que o processo de descoberta da lei natural, que não obstante continua sendo muito importante. Então agora, com o Cristo fica mais claro mais hierarquias, são mais esferas a serem respeitadas. Cristo vem de uma maneira distintamente monárquica, a realeza do Cristo nas partes importantes. No Evangelho de São João isso fica muito claro, porque o Cristo tem um manto púrpura, que é a cor do imperador romano,
chave, esse é bem importante para entender a história. A coroa de espinhos, que reforça esse elemento da coroa. Ele reza pela unidade na verdade, que é o ideal, basicamente, monárquico, unir as pessoas sob uma mesma bandeira. E o Cristo, inclusive tem um episódio que São João, se não foi claro, agora ele deixa mais ainda. Pilatos escreve, né, eles escrevem lá, ele diz que é o rei dos judeus, e Pilatos deixa, fala, não, o que foi dito, foi dito. Ele é de fato o rei. E no confronto entre o Cristo e Pilatos, há o confronto do César com, finalmente agora, o monarca superior, no qual o Cristo esclarece para Pilatos com uma docilidade linda e bela, que é pela autoridade do Cristo que o Pilatos está ali, não o contrário. Portanto, a autoridade do imperador não é o Cristo que é súdito da autoridade do imperador, mas é a autoridade do imperador que decorre da autoridade do Cristo. Isso dá uma outra visão para a sociedade, na qual eu tenho o Cristo como a fonte de toda a autoridade, Deus eterno como a fonte de toda a autoridade, e o imperador, ele tem um princípio fundamental de unir as pessoas, mas sob a bandeira do Cristo, o Cristo como monarca superior a ele. Intermediando essa relação ainda, a figura do Papa, que é outro símbolo monárquico porque faz referência ao rei Davi. Quando Cristo fala, eu te dou as chaves do reino, para Pedro, as chaves do reino você dá para aquele que cuida do reino na sua ausência. Então o rei saía nas expedições militares, quem é que manda no lugar dele? Aquele que recebe as chaves do reino. O Cristo fala isso para São Pedro. Então agora eu tenho níveis hierárquicos fantasticamente definidos. Deus eterno, o Papa, o rei que é subordinado à autoridade papal e à autoridade de Deus eterno e à lei divina e natural, portanto, e todas as outras esferas da sociedade, até a família, que é a base da sociedade. Então, a sociedade cristã, ela se vê como uma sociedade que ela não destrói a aspiração elevada da sociedade pagã, mas ela planifica e eleva para um nível que era inimaginável na época de Aristóteles, embora ele tenha sido que chegou de maneira mais perfeita, né? A visão tomista basicamente é essa, a visão de uma monarquia, que é uma monarquia que segue a lei natural e a lei divina, no qual o monarca se junta com um grupo de pessoas virtuosas, uma aristocracia, para participação da politia. Essa visão da igreja, Agostinho é o grande porta-voz dela na transição da queda do Império Romano para o mundo medieval. O Império Romano não adere a essa visão de pleno grado, tem, aliás, vários conflitos com isso, Teodósio e vários outros, mas isso é uma longa história que não dá para contar inteira aqui, eu já estou sendo ultra resumido. E os países todos que nós conhecemos, os grandes países da nossa civilização, deve tudo a essa visão. Porque quando nós olhamos França, o que é a França? Até a gente fala que o Brasil é um país cruzado, porque o Brasil foi fundado por uma ordem militar religiosa, que é a Ordem de Cristo. Mas é mais longe do que isso. Na verdade, todos os países da Europa e todos os países da cristandade foram, de algum modo, países cruzados. Porque eles surgem de guerras religiosas, todos eles absolutamente sob a igreja. O que seria a França? Não existe França sem o batismo de Clovis. Clovis entrou numa batalha. Não existe Inglaterra sem a luta pela proteção dos cristãos. Aliás, a Inglaterra surge na defesa do catolicismo contra os vários pagãos nórdicos que atacavam o país. A Alemanha surge como o Sacro Império Romano Germânico, uma sucessão muito clara de tudo isso e organização desse Império Carolíngio. Então, nós vamos, Portugal e Espanha, obviamente, surgem como países cruzados, e aí também uma longuíssima história. Portugal com uma das mais belas missões divinas, das mais belas histórias que o Álvaro, que está aqui, vai poder contar de uma maneira fantástica. Ele está sempre contando a história de maneira muito bem explicada. Então, essa civilização cristã gera uma harmonia social. Ela é sem conflitos? Não. Na Idade Média, por exemplo, existe um grande conflito entre aqueles que querem dar preferência à autoridade imperial sobre a autoridade eclesial, que é o famoso conflito das investiduras. Isso aí é também outra longa história que não dá para entrar. Mas existem inimigos dessa ordem social cristã. Existem aliados. Meu nome, Guilherme, foi popularizado por um paladino São Guilherme de Gelone, era um paladino de Carlos Magno. Aliás, os termos medievais é muito bom porque eles fazem referência aos romanos, né? Rex, que é rei, era o gestor de uma província. Paladino faz referência ao Morro Palatino, que é onde fica a sede do governo em Roma, e os paladinos são os defensores do Morro Palatino. Guilherme de Gelone vence várias batalhas contra os muçulmanos e depois ainda monta um mosteiro, vai viver uma vida contemplativa. É uma figura incrível. Tem uma cidade na França chamada Guilherme no Deserto, que faz referência a isso. Ainda bem que o nome foi popularizado por isso, não foi
Guilherme o Conquistador, que tira o nome dele de Guilherme de Gelone, né? Então, essa sociedade cristã cria tudo que nós entendemos como nossa civilização, mas sem exceção. E toda vez que eu volto para ler, volto e vou estudar, quase tudo que a gente chama de civilização, alta cultura, na verdade é a cultura medieval. São os medievais que preservam os textos gregos e latinos, são os medievais que trazem a notação musical. As notas musicais que nós temos são de um salmo, né? E não só elas são de um salmo, como é do canto gregoriano que surge todo o canto polifônico que vai dar origem à música clássica. Antes de ter os Mozarts da vida, tinha a Palestrina, e antes de ter Palestrina, tinha a Catedral de Notre Dame como centro da música. Então, as escolas, obviamente, a ideia de educação, espalhar a educação vem dos jesuítas. São Paulo foi fundado como uma escola de São José de Anchieta, e as universidades, que hoje, meu Deus do céu, mas surgiram como um projeto da igreja. Aí uma outra discussão, Oxford, Paris e todos os outros. Os hospitais também vieram da igreja. Então, aqui, muito do que nós temos como civilização, no fundo, é a cristandade, não é uma outra coisa senão a cristandade. Literatura é a mesma coisa. Toda a literatura, como nós entendemos, vem do seio da igreja, e depois aí criam essas versões distorcidas. Mas no mundo medieval não era sem inimigos a civilização cristã. Quais inimigos eram esses? Fora inimigos mais externos, como o Islã, tinham inimigos internos. Os gnósticos, que voltaram várias vezes durante a Idade Média, dizendo que Deus da Bíblia é um Deus mau, e aí tem várias narrativas gnósticas, que nós precisamos nos libertar desse mundo carnal, desse mundo encarnado, para um futuro no qual nós teremos um paraíso terreno. As variações são muitas, mas a linha gnóstica tem esse padrão. O regalismo, que é justamente a ideia de não. A civilização cristã atrapalhou colocando o imperador como subordinado ao Papa, ou ordem da igreja. Feia a civilização cristã, libertemos o império, que o imperador mande e ele seja autoridade acima, que é o chamado regalismo, né? A ideia de que o rei vai ser a autoridade religiosa dentro do seu reino com autonomia. E um terceiro inimigo que vai surgindo, que é uma espécie, é o retorno ao ceticismo romano, que é o nominalismo, que surge como um projeto para destruir a filosofia cristã de maneira relativamente consciente por parte de vários dos seus propagadores. Essa união tem um momento ali que ela fica até bem explícita, que é na época de Luís da Baviera, um desses reis que queria se contrapor à igreja, e ele chama Guilherme de Ockham, um dos grandes filósofos do nominalismo, e Guilherme de Ockham era uma espécie de revolucionário, queria acabar com a propriedade privada e juntar nesse projeto regalista de Luís da Baviera. Essa união, se não acendeu um sinal vermelho, deveria ter aceso. Só que esses projetos, durante a Idade Média, a igreja foi derrotando eles um a um, por vários motivos. Em Lutero, eles ganham uma certa vitória política. Muita gente aborda Lutero sobre vários aspectos, mas raramente eu vejo ele abordado sobre como se abordava muito na época dele, como um reformador político mesmo. Porque Lutero foi influenciado por essas três tendências. Ele é aluno de Gabriel Biel, que é da escola nominalista. Ele é influenciado pelos valdesienses, que são um grupo gnóstico. E os grandes aliados de Lutero são os príncipes de tendência regalista na Alemanha, que são os que querem justamente estatizar as propriedades da igreja. Que, aliás, é como o movimento ganha atração. Aliás, foi assim que Carlos V viu na época. A gente olha Lutero como... Lutero pregou umas teses na parede, todo mundo aderiu. Na verdade, a proposta era muito tentadora, porque você virava para o rei e falava: não só eles não vão ficar excomungando, como agora você pode pegar as propriedades da igreja. Quando os reis começam a aderir ao movimento luterano e estatizar as propriedades que eram da igreja, que era basicamente a utilidade social, tudo que era público, o que a gente chama de público, na verdade, é uma coisa da igreja. Eram as terras que as pessoas podiam plantar em comum, eram os hospitais, isso começa a ser arrancado pelo Estado. Isso vai criando uma oligarquia sem precedentes no Ocidente. Porque agora eu tenho os administradores e os donos dessas propriedades que antes eram de uso comum. E agora as pessoas têm que ir até a estrutura pública, até a estrutura estatal, para pegar os seus auxílios, para poder sobreviver, para poder fazer coisas que antes eram resolvidas de outros modos, né, que a igreja resolvia. Por isso que, a partir do protestantismo, vai surgindo essa linha do Estado moderno. Então, em Lutero, nós já vemos uma síntese de tudo isso. A partir do luteranismo, surgem as várias guerras de religião, e a cristandade é ameaçada de uma maneira que não era. Ela se divide de uma maneira sem precedentes no mundo antigo. Mesmo a divisão do cisma, né, quando separou a igreja, o que depois foi se chamar de igreja ortodoxa e igreja católica. Isso na verdade é muito estranho, porque a igreja católica é a igreja ortodoxa.
no sentido de que ela tem a fé correta, mas aí é uma outra discussão, mas se convencional, esse cisma, que é uma tragédia para a igreja, ele não coloca em xeque a estrutura social tal como aconteceu nesse período do século XVI, né? Beleza, então agora a sociedade vai se distorcer. As guerras de religião, tragédia, dão muito certo por causa do Islã, porque o Islã ataca os países católicos. Os países católicos eram mais envolvidos e mais ricos no geral, mas eles são atacados ao mesmo tempo pelo Islã e ao mesmo tempo pelo mundo protestante. Lutero até fala que é um envio dos céus às invasões islâmicas, que elas são parte da providência para que possa triunfar a reforma. Então, nós temos vários heróis desse período: a Batalha de Lepanto, o Cerco de Viena. Basicamente, as forças da cristandade resistem ao Islã de uma maneira, ao custo de muitas vidas, muitas orações e de aparições de Nossa Senhora, sobrevivem. Mas engendra-se agora uma nova ordem das coisas, porque os filhos secularizados da Reforma Protestante, em especial dos puritanos, vão formar os partidos liberais. O Partido Liberal Britânico, que é o primeiro, ele é literalmente o partido dos puritanos e dos filhos ateus dos puritanos que lutaram nas guerras de religião na Inglaterra para derrubar o rei. John Locke é filho de 2 pais das guerras de religião. Então, quando esse partido puritano já tinha no momento puritano a ideia de secularização, que é o quê? Tira os símbolos, idolatria, pinta de preto a igreja, arranca essas músicas e tira essa batina do padre, porque isso já não porque isso é tudo, afinal, isso é tudo romanismo, e romanismo é um tipo de idolatria. Então já existe no movimento puritano uma forte tendência do que a gente chama de secularização, mas a secularização não é a ausência de religião, na verdade um projeto religioso puritano. É bem importante separar isso, porque esse projeto se secularizando forma as bases de todos aqueles que vão pensar o que a gente chama depois de iluminismo. Iluminismo nada mais é do que uma oligarquia dos iluminados, eles se dizem os iluminados, eu adoro esses termos. Isso faz referência também a certas coisas esotéricas, mas aí é uma outra questão. Mas o grupo dos iluminados, essa nova oligarquia, que agora está muito vinculada ao sistema financeiro, sistema bancário, isso também é uma longa história, vai fazer uma proposta, porque não basta tirar o Papa. Certo? Das níveis de hierarquia que eu falei, o primeiro Deus já foi nessa história, porque você já está querendo combater o Papa, Deus já foi. Mas agora eu preciso tirar a autoridade do Papa e eu preciso derrubar os monarcas. Porque os monarcas são uma lembrança dessa cristandade antiga. Mesmo os monarcas mais preservados são os monarcas protestantes, tanto que muitos deles estão até agora de pé, porque eles já estão eles já são do jogo, certo? Então já estão aqui na coisa. Mas os outros monarcas vão ter que cair, e aí começam as revoluções para tirar os monarcas. Essas revoluções são o projeto da sociedade liberal. O projeto da sociedade liberal é tirar essa ordem de hierarquias para estabelecer uma igualdade. O que é uma igualdade? Quebrar uma por uma. Primeiro, projeto de Revolução Liberal, tirar Deus, secularização, como eu disse. Segundo, o Papa. Terceiro, o rei. E o quarto, a família. O pai de família é o próximo nível da hierarquia. Então, fazendo uma linha certinha com a visão tomista, foi se demolido um por um. E essa ingenuidade das pessoas que viviam na época. Não, é só o fim do rei. O resto continua igual, certo? Mas o pai de família é o próximo, assim, ele já é o alvo, é só o Papa, ninguém vai mexer no rei. E assim vai, sempre, como sempre, a direita fadada a não entender o que está acontecendo, enquanto vai sendo destruído tudo aquilo que ela está defendendo. Sempre uma tragédia dos últimos 500 anos. Mas, independente disso, o ponto o projeto da sociedade liberal, desde o começo, é o projeto da substituição da religião e da civilização da cristandade por uma religião gnóstica política, uma teologia política gnóstica, um projeto revolucionário. Portanto, não existe, e esse é o truco 3, o truco até 12, certo? Essa história de separação de Estado e Igreja. Porque não existe nenhuma civilização registrada que não tenha uma religião associada ao Estado de fato. Aí vão me falar, não, então, mas a sociedade atual tem, os países, não é. Você tem uma religião progressista, derivada desse gnosticismo iluminista, que é a religião vigente, e que, inclusive, as pessoas que participam da administração têm total tranquilidade de consciência para violar a lei escrita, contanto que obedeça à religião estabelecida. E vão dizer para você que é o fluxo natural da história, e que a história vai
nos vindicar, a história vai provar que eles estão certos. Portanto, isso ajuda a identificar o padrão. Você vê que as autoridades políticas, quando elas violam a lei, mas é para um lado tradicional, elas sentem, oh meu Deus, a lei tem que ser preservada. Mas quando elas violam para essa nova religião política, está tudo ok. Esse sempre foi o projeto iluminista, não tem um projeto iluminista que não seja esse. A ideia de um iluminismo moderado, que é pró-cristão, é besteira. O iluminismo era uma guerra bastante intensa, desde o começo na Inglaterra, desde John Locke, uma guerra bastante intensa contra a civilização cristã. John Locke fala, até explicitamente fala, toleremos todos os grupos, menos os católicos. Tem lá no segundo tratado do governo, que é um tratado contra Robert Fillmore, defensor da monarquia ali na ocasião. É engraçado que, lendo os escritos do Locke, hoje ele foi vendido como, não, Locke era um moderado, uma pessoa muito sensata. Na época, Locke é tipo um antifa, assim, do período, certo? É mais ou menos essa a percepção. Você não está no século XVII, então é mais difícil ver John Locke como antifa, mas fique tranquilo, todos os que lutaram nas guerras de religião inglesas, e muitos morreram, entregaram a vida, os jacobitas viam desse modo. Então esse projeto da sociedade liberal, ele se desdobra em vários níveis. E eu acho que a Guerra Fria teve um papel fantástico de confundir a cabeça das pessoas e elas acharem que não é o caso. Porque na Guerra Fria as pessoas tenderam a dividir o mundo e pensar assim, existe o capitalismo é o liberalismo e ele é o oposto do comunismo, portanto existe uma oposição entre capitalismo e socialismo. Isso também historicamente não faz sentido nenhum, isso não tem o menor sentido lógico. O socialismo, ele é totalmente um filho do projeto liberal, porque o projeto liberal é o projeto iluminista, que é o mesmo. O Karl Marx é o filho do projeto liberal. Fala, como assim, Guilherme, Karl Marx é um liberal? Claro, Karl Marx é da escola do Ricardo, que é economista iluminista. Karl Marx o livro de cabeceira dele é Rousseau, que é um outro liberal. E Karl Marx acha que o socialismo é só uma extensão natural, a próxima revolução, é só um estágio. A última revolução é o capitalismo e a próxima é socialista, natural. Tanto que Karl Marx achava que a Inglaterra ia ser o centro do socialismo. Por quê? Porque era o país mais avançado no capitalismo e comemorava as vitórias inglesas, considerando ela como parte dessa revolução. O que aconteceu foi só que o iluminismo se quebra em várias tendências. As mais famosas são o socialismo marxista-leninista, que as pessoas tomam como o único revolucionário que existe, que é uma besteira sem fim, mas que ganha a sua força via União Soviética, e que de fato foi o que espalhou muito pela sociedade durante a Guerra Fria. Mas tem também a linha do socialismo ocidental, que na Inglaterra eles chamam de socialismo fabiano, que criou a London School of Economics, super chique, que forneceu todos os criadores da ONU, mais chique ainda, certo? H.G. Wells escreveu parte dos estatutos da ONU, e o irmão do Aldous Huxley, Julian Huxley, era o presidente da Sociedade Eugenista Britânica e criou a Unesco. Então, de chique em chique, a pauta globalista foi passando. E nos Estados Unidos tem um termo também para esse mesmo movimento, que é progressismo. Lembrando que progressismo é um termo de 1900. O Partido Socialista o Partido Socialista americano é mais antigo do que o russo. Os membros do americano ajudaram a criar o russo, inclusive, contra muitas coisas. E a Internacional Comunista começa em Londres e vai para onde? Nova York. Então, na verdade, essa história, as pessoas acham que progressismo é um negócio que surgiu em 2010, meu Deus do céu, cara. É um negócio que já tem 120 anos e que está rodando, que já criou um monte de coisa. É o movimento feminista, o mesmíssimo movimento feminista de hoje. As ondas mudaram, mas eu acabei de dirigir um documentário sobre isso, que aliás mostra a continuidade histórica desses processos. Faz referência a em 1900 estava tendo a mesma agitação, com várias das pautas muito semelhantes. Inclusive a parte transhumanista acompanha o movimento desde o começo. O Frankenstein, que é um livro altamente transhumanista, é feito pela filha da primeira feminista. Então não tem muita novidade em algumas coisas que estão circulando. Que era o Wollstonecraft, primeira feminista, era o quê? Uma iluminista, discípula de Condorcet, que era um dos caras que fizeram a revolução lá. Especialmente a parte mais burguesa da revolução. Então o projeto da sociedade liberal, ele se quebra, mas no fundo há uma coesão entre marxismo e leninismo, progressismo, socialismo fabiano e lockeanismo, que seria esse lado conservador, entre mil infinitas aspas,
É até isso, o problema de eu criticar o Burke, né? As pessoas acham que eu critico o Burke, mas o Burke era um Whig, que é um partido... Tudo bem, ele era o lado direita do partido Whig, mas até aí a direita da esquerda, de direita da esquerda em direita da esquerda, vai sendo destruído tudo que há de bom no mundo vai sendo destruído. Uma direita da esquerda favorita do Brasil, também filha do mesmo movimento, é o positivismo. Essa é a moda do Brasil, é a direita da esquerda. Ah, meu Deus. E daí eu falo para as pessoas, o problema é que se você não vai na raiz, nada muda. Qual é a raiz? A raiz é uma oligarquia liberal, gnóstica, regalista, que rejeitou a cristandade. Essa é a raiz. E se isso não é extirpado, o resto é palhaçada, porque você está andando em círculos dentro de um negócio e fala, não, mas é que eu apoio esse lado, porque esse lado da revolução, a revolução de ontem sempre é menos radical do que a nova. Então e eu acho que as pessoas genuinamente, conforme o tempo foi passando, foram esquecendo quem elas são. Quem são os católicos? Os católicos defendem a família, a lei natural, a lei divina, a monarquia cristã, a tradição toda da cristandade, todas as nações, na medida em que elas são herdeiras da cristandade, não na medida em que elas são sua versão caricata moderna. Lembrando que o nacionalismo veio do romantismo, que é um movimento revolucionário, e muita gente confunde as coisas, entre o Brasil, membro da cristandade, de Portugal, missão divina, e o nacionalismo brasileiro tem um gap assim, razoável entre as duas coisas em níveis de elevação, né? E os defensores do papado, inclusive insto que as pessoas as pessoas basicamente da igreja têm que lembrar do papel do Papa, não atacar o Papa. Acho que as pessoas têm que ter uma coisa, nós temos que defender a autoridade restaurando a sua ordem, inclusive contra, se as pessoas falam que nós deveríamos insistir em defender a autoridade, mas essa restituição da autoridade é o quê? Basicamente a aderência à tradição da igreja. Não existe uma separação entre o que é a autoridade do Papa e a tradição da igreja, e a lei divina. É a mesma coisa, é exatamente uma continuidade. Portanto, qualquer autoridade eclesial, na medida em que ela desrespeite a lei divina, está perdendo a sua própria autoridade, que é lamentável. Então nós deveríamos lembrar para que isso não ocorra, certo? Qualquer pessoa, dentro da sua, cada um dentro do seu papel. Eu não faço eu sou um leigo, então não fico me metendo a fazer isso das autoridades eclesiais, porque não me é próprio. Simplesmente, é simples, é como funciona o mundo. Eu respeito a hierarquia, acredito que é fundamental, e acredito que o respeito à hierarquia é realmente um dos grandes problemas que existem no mundo atual, o fato das pessoas não entenderem isso. Mas a hierarquia só existe na tradição, então nós temos essa tensão inevitável na nossa existência, né? Então, basicamente, esse é o projeto da sociedade liberal. Eu sempre vejo algumas pessoas que falam, não, o projeto é que tem um negócio satânico. Cara, é que assim, tudo que eu falei, tudo que é contra a igreja é satânico, então um nível de satanismo explícito ou implícito, não sei o quê, discutir isso tem graus variados de utilidade. Na verdade, a partir do momento que você fala, vamos criar uma revolta contra Deus, tudo é satã exatamente. Como disse o Saul Alinsky, mentor do Barack Obama, nosso ilustre presidente Barack Obama, o mentor dele ofereceu o livro dele ao Lúcifer. Foi uma das primeiras coisas que eu acordei e falei, nossa, um pouco o que está na mídia parece um pouco... A realidade e o que está na mídia são diferentes. E ele está correto nisso, porque Lúcifer é realmente o primeiro revolucionário, é o primeiro que ganhou o reino próprio para se rebelar contra Deus. Então esse tipo de autoridade, esse é o inimigo da cristandade. O inimigo da cristandade é a revolta do pecado original, a revolta, portanto, contra todos esses níveis, né? Então, o nosso papel, e aí indo finalmente para a reação. A reação católica, e eu sou uma pessoa que eu gosto do termo reacionário contra todas as... reacionário sempre foi um termo usado pelos revolucionários contra os inimigos da revolução. Então eu nunca vi problema nesse termo, para mim ele é até bem elogioso. Toda vez que eu vejo, fulano é reacionário, eu já vejo que tem uma coisa interessante aí no meio. E a reação, basicamente, ela não pode ser a mesma reação parcial. Existe no século XX, notoriamente, o projeto da democracia cristã, que ele é falho, ele é uma... Nossa senhora, ele é um... Eu ia usar um termo mais ofensivo, mas ele é uma coisa que deu muito errado. Você pega no pós-guerra, todos os países empolgados, a Alemanha, então, não, agora vai ter a democracia cristã, vai dar super certo. Lentamente a sociedade vai se aproximar por meio desse projeto do cristianismo. Passados 70 anos, ninguém em sã consciência pode achar que deu certo o projeto político europeu da democracia cristã. Ninguém, nem existem mais os partidos da democracia cristã.
Então o ponto que eu coloco só há um modo de reagir contra uma oligarquia global. O fato de ter uma oligarquia global muito forte, que basicamente é contra a cristandade, não deveria chocar ninguém e não deveria amedrontar ninguém, porque na verdade todos têm a vocação para a morte, para o combate, e é para isso que você foi batizado, para poder morrer por Cristo. Então esse negócio de chocar não é próprio de um católico ter medo e achar, meu Deus, os adversários são fortes. Isso é impróprio e indigno. Igual me perguntaram uma vez, mas Guilherme, suas filhas nesse contexto pessimista, eu não tenho pessimismo, e as minhas filhas são criadas para morrer. Mas elas têm 3 anos. Vão ser criadas para morrer desde o primeiro dia que nasceram. Para isso que elas foram batizadas, para isso que elas foram colocadas nesse mundo. Eu não estou nem aí se a vida delas vai ser confortável, eu quero que elas vão para o céu. É diferente. Então nossa disposição tem que ser querer ir para o céu, entregando a vida pelo que é certo. Querer ir para o céu entregando a vida pelo que é certo, sem aceitar falsas substituições daquilo que é, de fato, uma vivência cristã completa. Isso é um dos grandes fatores de fracasso. Não entender o que eu falei aqui como um bloco inteiro e se contentar com coisas parciais que não são a vivência real. Cristo não vai deixar de chamar as pessoas. Cristo não vai deixar de despertar no coração delas o desejo de morrer pela verdade. Portanto, a cristandade, ela não acaba, porque se existe... As pessoas sempre falam para mim assim, mas Guilherme, o mundo está muito caótico. Mas a sua alma tem que estar em ordem. Se na sua alma Deus reina... Se você está na 7ª morada, essa pergunta nem é feita. Ela nem vai ser feita, você nem vai estar preocupado com isso. Portanto, é a nossa falta de abertura para Deus e a nossa falta de abertura para a nossa própria vocação enquanto nação e enquanto comunidade, enquanto família, que leva à nossa confusão mental. Eu vejo aqui muitas pessoas que estão dispostas a empreender esse sacrifício e eu entendo que progressivamente mais pessoas estão despertando para isso. Graças a Deus, a decadência do mundo contemporâneo deixa as coisas mais claras, deixa as coisas mais visíveis. Então, era isso que eu tinha para falar. Rogo a Deus para que todos nós possamos, nos nossos corações em primeiro lugar e depois na nossa família e por fim na nossa comunidade, restaurar aquilo que é a cristandade. Muito obrigado.